Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Sérgio Lins, do canal Mineração Dicas, e hoje eu vou mostrar como o dólar afeta a mineração. Vamos nessa? Beleza. Por que o dólar? O dólar simplesmente é o maior mercado cambial do mundo, ou seja, as moedas fiat dos respectivos países, seja o real, o euro, a libra, todas elas têm um mercado maior em dólar. Geralmente, se você quer comprar um euro, libra ou iene, primeiro você compra dólar e depois você compra essa moeda. Há algumas exceções, por exemplo, a questão do Reino Unido com a União Europeia, há um fluxo maior comercial de pessoas e por isso que talvez seja até fácil comprar euro com libras e etc. Mas geralmente, se há um brasileiro ou um chileno, eles vão transacionar em dólar ou usam dólar para comprar as moedas respectivas. Beleza. Também o dólar é o maior mercado cambial de cripto para fiat. Isso é, o par Bitcoin, USDT, o par Ethereum, USDT, USDC e etc. Como eu disse aí, o dólar é a moeda referência para essas transações internacionais. Também é uma reserva de valor para investidores mais conservadores, e quando eu boto em aspas, justamente para o mundo da cripto, né? O cara que não está 100% em cripto, ele mantém, sei lá, 70% em cripto, 30% da banca em dólar, ou seja, cai a moeda, ele compra mais porque ele tem dólar guardado, sobe a moeda, ele vende para adquirir esse dólar e etc. São pessoas que operam com esse perfil. E também a gente tem que levar em consideração que os equipamentos, sejam eles placas de vídeo, as GPUs ou as ASICs, eles saem da fábrica com um preço em dólar. Então, por que a gente está tão animado assim com dólar e não com real? Porque uma S19, uma RTX 3090 não vai sair da China com o preço em real. O primeiro cenário, o dólar cai. Para quem ainda não minera, o rendimento esperado vai cair. Obviamente, se a pessoa não operar em dólar, né? Se a pessoa operar em real, euro ou qualquer outra moeda que não seja o dólar, esse rendimento cai. E aí eu destaquei como neutro e ruim. Por que neutro? Porque ainda não minera, né? É uma coisa futura. E ruim porque a rentabilidade esperada, se a pessoa começar a minerar amanhã ou depois de amanhã, vai ser menor. Também o preço dos equipamentos cai, né? Se não operar em dólar, obviamente. E isso é bom. Só que tem um porém. O preço dos equipamentos ele demora um pouco a cair. Por quê? Porque é o tempo do equipamento, ou seja, a ASIC ou a GPU, sair da China, chegar no Brasil, sai da China a um preço X e chega no Brasil a um preço Y, tá certo? Mas geralmente demora-se aí 3 semanas a 2 meses para a gente ter esse efeito relevante no preço dos equipamentos. E agora, para quem minera, o rendimento vai cair, se a pessoa não operar em dólar novamente, o que é ruim. E o valor dos equipamentos já comprados, o valor do que ela tem em maquinário avaliado, cai. Ou seja, também é ruim. Detalhe, galera, esses efeitos não estão contabilizando a variação da cripto. Não, o Ethereum subiu ou caiu. Não estão contando com isso, tá certo? Mas dá pra gente aplicar, por exemplo, substituindo o dólar cai para Ethereum. Ou se for a moeda mais minerada do momento. Tá certo? Tem o mesmo efeito, é só substituir o dólar por Ethereum. E o segundo cenário, dólar estável, no curto prazo. Tanto para quem minera, quanto para quem ainda não minera, os efeitos são neutros, tá? O preço dos equipamentos, em tese, não é afetado pelo dólar ou Ethereum, se você preferir, mas ele é afetado pela oferta e demanda. Então, a gente tem aí a questão do mercado. Se tiver mais compradores do que estoque, o preço vai subir e vice-versa. Terceiro cenário é o dólar sobe a curto prazo. Para quem ainda não minera, o rendimento esperado, se não operar em dólar, ele sobe, então é neutro e bom, porque a pessoa vai estar mais empolgada. Isso, inclusive, faz com que mais pessoas entrem na mineração. Não, tá dando R$500, tá dando 7, 8%, vou entrar. E aí ele acaba entrando nesse boom. O preço dos equipamentos, ele vai subir, baseado justamente nessa maior demanda, ou no caso, a empolgação dos mineradores. E também na questão do custo desses equipamentos em dólar. Então, na reposição de estoque, ele vai pagar 3, 4% a mais, ele vai começar a repassar. E também tem o efeito cascata, que é o repasse dos impostos, etc. Geralmente a gente calcula que $1 na China chegue a R$12 no Brasil. Geralmente essa é a estimativa. Tá? E para quem minera isso é muito bom, porque o rendimento vai subir a curto prazo e o valor dos equipamentos já comprados
também sobe. Por quê? Porque o preço dos equipamentos novos aumentou, então há essa compensação, tá certo? De novo, eu não estou contabilizando com a variação do preço das criptos, mas a gente também pode botar isso na equação, tá certo? A médio prazo, a rentabilidade da mineração, ela é uma função do rendimento líquido, que é o rendimento bruto menos os gastos com luz, manutenção e etc. E o preço do equipamento, tá? Então a fórmula final vai ficar o rendimento líquido, que eu botei como RL para facilitar para vocês, médio, sobre o preço do equipamento. Exemplo, um rendimento líquido médio de R$5.000 por mês e a rig inteira custou cerca de R$80.000, mais ou menos uns 6,25% ao mês, ok? Então, a médio prazo, há uma tendência decrescente de ganhos, isso é, Ethereum para dólar, por quê? Porque há um aumento da dificuldade, que é a evolução do hardware e também a quantidade de hardwares no mercado. Então, é aquilo que eu expliquei naquela primeira aula de como funcionam os rendimentos da mineração. Quanto mais mineradores, mais difícil de encontrar o bloco, dado que o número de blocos é limitado. Vai ter um bloco a cada X segundos, e se tiver mais gente minerando, menos chance de você conseguir resolver esse bloco, e aí menos recompensa na moeda, tá certo? E aí se isso resulta numa recompensa em dólar, menor ou não, depende da questão do preço das moedas. Há também a questão das atualizações para queima de moedas, como a gente teve aí em agosto com a IP 1559, que fez com que parte desses blocos, ao menos no Ethereum, fossem queimados e não fossem destinados para os mineradores. Ou seja, isso aí foi uma política de desinflação do Ethereum, ainda que há essa discussão, esse mês o Ethereum emitiu mais, criou-se mais Ethereum do que foi queimado. Mas é uma política para queimar as moedas do Ethereum, fazendo com que a oferta dela seja menor e aí criando um ciclo de valorização do Ethereum, ok? E o último ponto é a volatilidade do preço da moeda minerada, que tem aí o ciclo de baixas e ciclo de alta. Então, depende do momento que a gente está enfrentando no mercado. Também depende da estratégia que você for usar, né? Se você vai vender a moeda ou vai mantê-la. E aqui, como exemplo, eu botei uma rig de R$100.000. No primeiro mês, ela fez líquido 7.000. No segundo mês, fez 6.800. No terceiro mês, 8.500, então a moeda estava em alta. No quarto mês, a moeda estava em baixa, daí você minerou só 6.000. No quinto mês, 6.500. No sexto mês, 5.500. E aí, nessa média de 6 meses, você minerou 6.700, que é mais ou menos a rentabilidade que você tem no período, né? 6,7%. Então, a médio prazo, a gente tem a questão que é o aumento da dificuldade do Ethereum. Isso é decorrente do que eu falei anteriormente, da quantidade de hardwares e da performance deles, tá certo? Salvo exceções, por exemplo, que foi aqui do metade de maio até o final de agosto, que aqui foi o banimento da mineração de criptomoedas na China, né? Então a gente demorou aí quase 4 meses para recuperar a dificuldade do Ethereum, ou seja, demorou 4 meses para esses equipamentos encontrarem novos donos e voltarem a minerar, tá certo? Então, esse aqui é um fator que faz com que, geralmente, a mineração seja decrescente. Então, por exemplo, no primeiro mês você faz $1.000, no segundo você faz 950, no terceiro 925. Aí tem uma valorização da moeda, você faz 1.200, 1.100 e etc. Então, tem que ser levado em consideração, tá? Ok? E aqui no longo prazo a gente tem a reposição do maquinário, ok? Então, tem aí o fim da vida útil desses equipamentos, que são 3 a 5 anos geralmente. E também tem o fator de que equipamentos deixam de ser rentáveis, justamente pela função da hash rate, que é o poder de processamento desses equipamentos, sobre o consumo da energia. Ou seja, se eles estão fazendo menos do que eles gastam, geralmente eles são desativados, e aí são vendidos ou destinados para o público gamer, de repente até desativados de modo permanente. E aí eles são substituídos por equipamentos mais novos, mais eficientes, tanto em energia quanto em poder de processamento, ok? E aqui outro ponto bem determinante para o rendimento da mineração a longo prazo é a estratégia que vamos adotar. Tem a primeira estratégia, que é a acumulação da moeda, ou seja, você não precisa vender essa moeda para pagar contas de luz, para pagar um outro tipo de investimento ou gasto que você tenha. E outra estratégia é a venda média da cripto para dólar, real, que seja. É você pegar, por exemplo, metade do que você minerou, pegar 80%, 100% que você minerou, vender todo mês, vender toda semana e fazer um preço médio. E aí a gente tem o reinício do ciclo, que é voltar para o curto prazo.
e aí entrar em consideração novamente o preço atual do Ethereum, a dificuldade atual do Ethereum ou outra criptomoeda qualquer que a gente esteja minerando, o preço atual do dólar, as variações do dólar e etc. Então, resumindo, esses são fatores que a gente leva em consideração na rentabilidade da mineração como investimento. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, que é muito importante para eu continuar produzindo mais conteúdo. E se você quer começar a minerar hoje, entre em contato comigo pelo link do WhatsApp aqui na descrição, que aí a gente planeja uma rig para você, beleza? Um abraço, até a próxima, valeu!